Oi gente, tudo bom? Eu sou a Vitória, sou designer de moda e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a história da calça no vestuário feminino. A primeira calça para mulheres foi criada em 1850. Antes disso, algumas mulheres já tinham utilizado calças, mas foi assim em ocasiões muito específicas, era algo muito raro. Por exemplo, uma duquesa uma vez utilizou uma calça para sair para caçar. Mas isso não era algo comum. E foi em 1850, então, que uma americana, que era defensora do sufrágio e dos direitos das mulheres, ela decidiu, então, criar calças específicas para as mulheres, que acabaram levando seu nome, né? Se chamaram de calças Bloomer. O traje Bloomer era composto, então, por um vestido mais curto e com essas calças super bufantes embaixo que amarravam no tornozelo, né? E a Amélia Bloomer, que foi quem desenvolveu esse traje, ela achava que as mulheres deveriam utilizar roupas bem mais práticas e mais confortáveis, que para ela não fazia o menor sentido as roupas que eram utilizadas na época, super volumosas e nada práticas para o dia a dia. Então ela desenvolveu, né, esse traje Bloomer, mas acabou que não foi tão bem aceito. Na época ela chegou até a viajar para a Europa, tentou levar essa ideia de utilizar calças para o Reino Unido. Ela fazia várias palestras falando sobre os direitos das mulheres e também sobre o uso das calças, mas na época, então, isso não foi tão bem aceito e as mulheres passaram a utilizar calças só no final de 1800, lá por 1890. Então, algumas mulheres passaram a utilizar calças para andar de bicicleta. Essas calças eram um pouco diferentes da calça Bloomer, né? Algumas não chegavam nem a ser calças, eram na verdade saias bifurcadas. Então as mulheres começaram a utilizar esse tipo de roupa que era próprio para andar de bicicleta, né? No século seguinte, então, em 1911, algumas mulheres que estudavam artes em Londres passaram a utilizar calças no seu dia a dia. E isso acabou influenciando também algumas mulheres da época que viviam no mesmo meio que elas, né? Mas isso era algo totalmente inovador, totalmente de vanguarda para a época, né? Essas mulheres, então, elas tinham um estilo super diferente, elas cortavam o cabelo curtinho e usavam calças no seu dia a dia de uma forma super casual, né? O que era totalmente diferente para a época. E elas, então, ficaram conhecidas como uma das primeiras mulheres que utilizaram calças no seu dia a dia, né? Não para atividades, por exemplo, ciclismo. Durante a Primeira Guerra também, algumas mulheres passaram a utilizar calças, por exemplo, para trabalhar, né, por ser um vestuário mais prático e também mais seguro, dependendo da função que elas fossem realizar. Mais tarde, a Chanel introduziu uma peça chamada de pijama de praia. O pijama de praia, então, era um macacão com as calças super amplas e esvoaçantes que era utilizado em situações mais casuais, né, tanto de dia quanto de noite, mas nunca em ocasiões tão formais. Era uma peça, então, que as mulheres utilizavam, por exemplo, para dar uma volta na praia ou muitas vezes para ficar em casa. Algumas mulheres da época também começaram a pilotar, né, avião ou motocicleta e elas também optavam por utilizar calças no seu vestuário, que acabava influenciando outras mulheres da época. Em 1930, uma atriz que acabou se tornando um ícone da moda e influenciou muitas mulheres a utilizarem calças foi a atriz Marlene Dietrich. Ela ficou conhecida por interpretar uma personagem no cinema chamada Lola, que era uma personagem super poderosa, mas também sedutora. E o figurino dela era composto por vários elementos, né, do guarda-roupa masculino. Por exemplo, chapéu, calça, sapato, blazer. Peças que depois acabaram se tornando clássicos, né? E essa atriz, então, ela não utilizava só essas roupas, né, nos filmes, ela também utilizava esse tipo de roupa no seu dia a dia. Tem até uma história que contam que ela chegou em Paris em 1933, vestida, né, dessa forma, com calça, sapato, um blazer e um sobretudo, e ela foi parada por um policial que disse que era perigoso ela se vestir dessa forma porque ela poderia levar uma multa devido a uma lei de 1800 que proibiam as mulheres a utilizar roupas masculinas.
Depois, na Segunda Guerra, aconteceu a mesma coisa que na Primeira, né, onde as mulheres passaram a utilizar calças para trabalhar, por exemplo, quem trabalhava na indústria ou quem trabalhava no campo. Muitas mulheres optavam por utilizar calças por ser uma peça mais prática e confortável, mas isso era aceito somente nesses ambientes, né? Ou, por exemplo, para andar de bicicleta, que acabou se tornando uma prática cada vez mais comum. Foi até desenvolvido um traje, né, para andar de bike, que era composto por 3 peças: a calça, o blazer e a saia. Para enquanto as mulheres estiverem, né, na prática de bicicleta, usarem a calça, e daí depois, quando elas chegarem, né, no lugar onde elas queriam, elas se trocavam, colocavam a saia, porque era considerado mais adequado, né? As pessoas tinham ainda um preconceito muito grande com quem utilizava calça. Nos anos 50, também, outra mulher que acabou se tornando um ícone da moda e influenciando muitas mulheres a utilizarem calças foi a atriz Katharine Hepburn. Dizem que ela só usava calças que ela nem tinha no armário pessoal dela, né? Roupas, por exemplo, saias e vestidos, e ela tinha um look totalmente natural e mais despojado. Usava roupas largas, calças largas, cores neutras, tinha um visual super natural que acabou também influenciando muitas mulheres da época. Nos anos 50, a calça jeans começou também a fazer muito sucesso, principalmente entre os jovens da época que acabavam sendo influenciados pelo cinema e pela música e queriam ter um visual assim mais rebelde. Então a calça jeans estava muito associado, né, a pessoas que se identificavam assim com esse grupo de estilo e comportamento. Mas depois que a Marilyn Monroe apareceu num filme usando uma calça jeans de uma forma totalmente diferente, né, sem estar associado a essa rebeldia de uma forma mais feminina e glamurosa, acabou que o jeans deixou de ser tão associado, né, a essa questão da rebeldia. E muitas atrizes da época também utilizavam calça jeans, que tinham um look super despojado. Por exemplo, a Brigitte Bardot, que sempre era vista, né, de calça, camiseta e sapatos baixos. Nos anos 60, outra atriz que virou também um ícone fashion e é um ícone até hoje é a atriz chamada Jane Seberg. Apesar de ser americana, ela se mudou para Paris e ela ficou muito conhecida pelo seu look, né, seu visual diferente, que até hoje é associada à típica parisiense. Ela se vestia sempre com calça mais skinny, sapatilha e camisetas, né, várias camisetas listradas, que acabaram virando clássicos do guarda-roupa e são sempre muito associados, né, a essa questão da típica mulher parisiense. Ela acabou então influenciando através do seu estilo várias jovens dos anos 60 e ainda influencia até hoje. Depois, no final dos anos 60, em 67, o estilista Yves Saint Laurent criou uma peça chamada Le Smoking, que era um smoking feminino que tinha uma forte inspiração, né, no smoking do vestuário masculino. A ideia dele com essa peça era de que fosse algo super versátil e que pudesse ser utilizado em diversas ocasiões, assim, que substituísse também a ideia do pretinho básico. E realmente, hoje, né, o smoking feminino é um clássico que é utilizado tanto em ocasiões mais casuais quanto em ocasiões mais formais. Mas na época, ele não foi assim tão bem aceito. Muitas mulheres que eram fãs do Yves Saint Laurent, elas adotaram o estilo na época, acharam super prático, mas em muitos lugares as mulheres eram proibidas de entrar se elas estivessem utilizando calças, principalmente quando se tratava de ocasiões mais formais. Por exemplo, muitos restaurantes mais formais não aceitavam que as mulheres fossem lá jantar utilizando calças. Tem até uma história que conta que nos anos 70, uma socialite que era super fã do Yves Saint Laurent tentou entrar num restaurante em Nova York para jantar, utilizando, né, o Le Smoking, mas ela foi barrada, porque falaram que mulheres não podiam jantar lá de calça. Então ela ficou tão brava que ela tirou as calças e entrou no restaurante usando só o blazer como se fosse um micro vestido, porque ela achou um absurdo, né? E realmente é um absurdo não deixarem ela ir lá jantar porque ela estava usando calças. A partir dos anos 70, então, as calças começam a ser bem mais aceitas, principalmente por causa da calça jeans, né? Calça jeans boca de sino, que acaba virando um ícone nessa época e era utilizado tanto no guarda-roupa feminino quanto no guarda-roupa masculino. Então, a partir daí, a moda ela começa a ter vários elementos, várias peças, né, sem gênero, assim, unissex, que era chamado naquela época, que eram peças que transitavam, né, tanto do guarda-roupa masculino quanto do guarda-roupa feminino.
E a calça, então, começa a se tornar bem mais popular entre as mulheres e bem mais aceita, né, pela sociedade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tu gosta desse tipo de vídeo de história da moda, deixa teu like. Compartilha esse vídeo com outros amigos também que poderiam gostar. E comenta aqui embaixo, #BloomerSensata, se tu acha que a Bloomer estava certíssima e que as mulheres deveriam sim utilizar roupas bem mais práticas e confortáveis. Não te esquece de te inscrever no canal para continuar recebendo vídeos desse tipo sobre moda e história da moda. Um beijo, tchau!